a introdução aqui, então, ao Flow2D, né? Basicamente, eu tenho uma imagem aqui à direita, né, que mostra para nós um rompimento de barragem, né, modelado pelo Flow2D, né? Então, a Amazônia Urbana, vocês podem ver aqui, né, diversas casas, e teve esse rompimento dessa barragem de água que acabou entrando, né, escoando para dentro da cidade. Vocês podem ver também que o modelo ele prevê bem, né, o escoamento nas estradas, evitando o sendo confinado por entre os prédios, né, os edifícios, né, no caso. Então, só uma imagenzinha para começar o webinar aqui. Vamos na sequência. Então, essa aqui seria a agenda que eu vou falar hoje, né? Então, uma breve introdução nesse primeiro webinar. Primeiramente, eu sei que tem muita gente aí da academia, muita gente da universidade, né? Então, eu vou falar um pouco da teoria por trás do modelo Flow2D, né? E depois também vou falar dos componentes, né? Quais são o que que ele faz, o que que ele é capaz de fazer, né? Então, vou explicar, vou mostrar algumas imagens de como é que funciona, algo bem introdutório mesmo, né? Depois disso, eu vou falar um pouco de como é que é a entrada, o gerenciamento dos dados, né? E também a saída desses dados e como é que a gente pode visualizar os resultados obtidos pelo modelo de uma forma prática. Também, caso tiver tempo, vou mostrar duas aplicações, né? Uma de modelagem costeira na Flórida, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui na esquerda, né? Que ela é um cenário do Hurricane Ian, né? O furacão Ian lá na costa da Flórida. Se eu não estou enganado, isso foi em 2022, né? Então vocês podem muito bem ver aqui onde é que são as áreas, onde é que a gente teve uma profundidade, né, mais elevada de água, de inundação, né? Também vou mostrar um rompimento de barragem na Flórida, né? Um mapa de risco, também assim de forma bem introdutória mesmo, né? E por fim, os recursos, né, que vêm com o Flow2D, né, os softwares, os manuais, os webinars e tudo que vem junto com o, vamos dizer assim, o pacote Flow2D, né. E também, bem no finalzinho ali, se der tempo, vou mostrar um projeto aberto e como é que a gente pode visualizar alguns tipos de resultados, né. Tá? E também o, o que que vai ser desenvolvido agora daqui para frente nos próximos meses, assim, até o final de junho, mais ou menos, que é quando a gente vai ter uma versão nova do plugin sendo lançado. Então tá, para começar, o modelo Flow2D, né, dá para se dizer que ele é um modelo que foi desenvolvido por engenheiros e para engenheiros, né? Então a gente tem que ser bem técnico para utilizar ele e entender o que está tudo acontecendo, né? E a gente trabalha com colaboração com agências e consultores para fornecer ferramentas e componentes solicitados, né? Aqui então eu trago alguns exemplos, que o primeiro seria a drenagem pluvial, né? No caso, o Flow2D ele faz a inundação em 2D, né, na superfície, e hoje também contém o mecanismo de drenagem pluvial, do stormwater, né, sistema de drenagem. Ele foi criado em cima do Swim, para quem já é usuário aí mais tempo sabe, né? Mas acabou se tornando um modelo completamente diferente, com mais capacidade do que o modelo original do Swim, né? Com outros elementos que podem ser utilizados, que podem ajudar na modelagem, né? A questão das inundações urbanas, então, né? O modelo, ele faz as inundações urbanas, né? Consegue identificar obstruções, diversas variações na planície de inundação. Águas subterrâneas, também marés, né, causadas tanto por furacões, como eu vou mostrar daqui a pouco, né, por elevação do nível dos oceanos, né, causados por mudanças climáticas, né, existem uma condição de contorno que pode ser bem útil quando modelando áreas costeiras, né. E aqui, por último, eu deixei uma imagenzinha bem interessante aqui, que é uma das últimas coisas que foram adicionadas ao Flow2D, né? Que no caso seria o fluxo de duas fases, né? Então, como eu não estou trazendo nenhum exemplo sobre barragem de rejeitos hoje, mais a fundo, eu vou falar um pouquinho aqui, né? Então, no caso, o Flow2D ele consegue simular rompimento tanto de barragem de água pura, né?
como barragem de rejeito, né? Que no caso é a lama, né? No caso, a gente tem uma operação de uma mineradora e causa esse rejeito, que tem um barramento e, infelizmente, algumas vezes esses barramentos vêm a romper, né? Então, com esse rompimento, a gente tem que seguir algumas normas, né? Os engenheiros que dimensionam as estruturas, né? Como a zona de alto salvamento, áreas de risco e etc, né? Então, o Float2D é um modelo capaz de fazer isso. E agora, mais recentemente, ele tem o fluxo de duas fases, né? Que seria o two-phase flow. Que no caso, às vezes, quando a gente tem uma barragem de rejeito, existe uma camada de água na parte de cima, né? Não sou dessa área, mas eu sei que dizem que se chama praia para o pessoal da Senem que está aqui hoje. Eu acredito que deva ter alguém aí na apresentação. Essa camada de água, né? Então, quando tem o rompimento da barragem, hoje, com essa fluxo de duas fases, é capaz de existir essa interação entre a lama, né, o rejeito e o fluido, né? Então, no caso, existe uma troca de uma alteração na concentração ali, e também o float é capaz de prever onde vai ser depositado esse rejeito, onde vai ter um scour, né, onde é que vai acabar retirando um pouco da geomorfologia ali. Então, bem interessante esse último item que foi adicionado ao modelo recentemente, né? Então, aqui, como eu disse antes, para o pessoal mais acadêmico, que está mais interessado na teoria por trás do Flow2D, né? Então, ele é basicamente um modelo de conservação de volume finito, né? Onde a velocidade e a vazão são calculadas em todas as 8 direções de fluxo para cada passo de tempo. Então, basicamente, diferente de outros modelos que a gente vê aí no mercado, o Flow2D utiliza um grid de elementos quadrados, né? Porém, as vazões e velocidades, elas são calculadas em todas as direções utilizando esse octógono aqui, né? Então, no caso, o grid é quadrado, mas os cálculos são nas 8 direções, né? Norte, noroeste, oeste, etc. Também, o Float2D é um modelo de processos físicos, Green and Empt, Horton, processo de infiltração, etc. São tudo processos físicos. A grande maioria, existem alguns processos que são empíricos, né? O Manning, etc., mas a grande maioria é processos físicos que esse modelo realiza, né? Ele também conserva o volume e ele gera relatórios sobre a conservação do volume em cada passo de tempo. Então, é um modelo que tu consegue ver se tu tá perdendo ali, né, água ou algum outro tipo de fluido tá utilizando, lama, etc. Consegue ver a cada passo de tempo, né? Ele também é um modelo combinado hidrológico e hidráulico. Então, o que que significa? Que ele consegue simular processos de precipitação, de infiltração, evaporação e também o escoamento, né, o roteamento do escoamento quando está na superfície. Então, modelo hidráulico, então, ó, como a água se propaga na superfície e como ela interage com o sistema de drenagem, né? Então, modelo hidrológico e hidráulico. Ele também não tem a necessidade para ser iniciado de condições de contorno, então, e nem hot starts, né? E também ele tem passos de tempo variáveis, os quais eu vou explicar em um segundo. Então, alguns pontos importantes ainda, ele resolve a equação do momento de forma completa, né? Também indo um pouquinho mais adiante aí para o pessoal que é mais universitário, aí, acadêmico, o esquema numérico que ele utiliza é a diferença finita central, né? Então, basicamente é um modelo explícito aí. Ele também utiliza o método Newton-Raphson para determinar as raízes da equação diferencial parcial de segunda ordem, não linear. Então, ele joga um valor de velocidade ali para resolver. E na primeira ou segunda, no máximo terceira interação ali, ele já consegue resolver essa equação, né? Como é um modelo explícito, né? Então, o incremento e decremento dos intervalos de tempo, né? O passo de tempo, a discretização espacial, ela é baseada em critérios de estabilidade numérica, o famoso Courant, né? E esses critérios de estabilidade, eles são aplicados tanto para o canal quanto para a planície de inundação, né? Então, aqui, aproveitando a deixa dessa imagenzinha aqui, é um vídeo que está disponível no nosso YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada, numa simulação assim mais já com um pós-processamento mais avançado, né? No caso, uma inundação,
Vocês conseguem ver aqui a água escoando na parte mais amontante da bacia, né? Também dá para ver edifícios, dá para ver muros, né? Todos esses componentes eu vou explicar em mais detalhes em alguns segundos, né? Como que ele funciona, né? Então, durante cada passo de tempo, o fluxo através dos lados é calculado de uma vez, né? Então, a gente tem, cada grid tem 8 cálculos acontecendo dentro dele para conseguir nos dar a direção onde o escoamento, onde a vazão vai ser recebida e, no caso, descarregada, né? Então, elas são calculadas através das fronteiras dos elementos do grid, né? Então, é uma solução explícita. O que que significa isso? Que não existe uma matriz de resolução como é numa solução implícita, né? Então, cada passo de tempo, ele é calculado. Então, caso os critérios de estabilidade numérica forem excedidos para algum elemento da grade, né? Então, caso a condição de estabilidade for excedida, todos os cálculos para esse específico intervalo de tempo serão excluídos e a simulação recomeça com um intervalo de tempo menor, né? Então, eu não vou entrar aqui na questão do Curan tão a fundo, né? Porque quero falar de outros tópicos também, né? Mas caso tenham interesse, podemos fazer aí no futuro um webinar falando sobre a questão da estabilidade numérica do modelo. Então, só alguns critériozinhos aqui, né, que eu quero falar, algumas variáveis, né? Então, vamos começar aqui com o WaveMax, né? Caso um usuário mais antigo aí já tenha visto essa variável não continua mais no modelo, né? Então, a gente tem o TOL aqui, que seria uma depressão, né, na célula. Então, o que que significa? Que significa que tem que superar esse valor de TOL para o escoamento conseguir andar de uma célula para outra, né? Então, seria basicamente, assim, pensando de uma forma mais física, seria aquelas poças de água que fica no final de uma chuva onde é que as crianças pisam em cima, sabe? Então, tem que ter um pouquinho mais de água para começar o escoamento, né? Então, assim, falando um pouco dos valores de Courant para planícies, a gente coloca um valor de Courant padrão de 0,6 e para canais de 0,5, né? Então, claro que dependendo de como é que está indo o modelo, esse valor pode ser aumentado ou até baixado, né? É uma variável que o usuário pode alterar dependendo de como ele achar que pode melhorar a velocidade da solução do modelo. Então, vocês podem estar se perguntando se funciona, né? Então, a gente sempre mostra isso nos nossos webinars, né? Que ele é um modelo já de muitos anos, né? Que a gente sempre faz uma verificação interna com inúmeros casos, né? Para verificar se está tudo batendo, como tem que funcionar. E também diversas agências federais e locais testaram o modelo frente a outros modelos, né? Então, é verificado, é validado esse modelo. A gente sempre mostra esse relatório, né? Do Maricopa County, que testou Flow2D contra diversos modelos do HackOne, HackGMA, HackRAS. Foi o mais que foi mais a fundo, vamos dizer assim, para verificar, e sim, é um modelo válido e verificado. Então, mudando um pouco agora dessa visão mais teórica para uma visão um pouquinho mais de o que que o modelo faz, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho dos componentes, né? Então, como vocês já viram nas outras imagens, ele é um modelo que faz, então, um fluxo superficial, né, na parte de inundação, confinado a 2D em 8 direções, né? Então, faz toda a parte 2D ali de uma inundação. Com relação a canais, ele tem seções retangulares, trapezoidais ou até mesmo naturais, né? Seções naturais tu podes obter do um DEM, né? No modelo numérico do terreno, no modelo digital terreno, pode pegar ali a seção, jogar dentro do modelo e ele vai resolver tranquilo o canal, né? Então, ali, as partes mais hidrológicas, como a precipitação, infiltração e evaporação, são variáveis que podem ser espaciais e temporais, né? Então, no caso, a precipitação, o Flow2D consegue fazer uma chuva que se movimenta. Consegue fazer isso, né? Utilizando dados do Next-RED, etc. Ou até mesmo chuvas que mudam, né? Temporalmente. Infiltração também, a gente consegue ter o uso do solo baseado em shapes, né? Vou mostrar um pouco para vocês mais adiante. Então, a infiltração em cada areazinha também, ela é variável em cada grid, né? Então, ela varia, né? Evaporação também.
Nós também temos a perda de armazenamento por inundação em edifícios, né? Então, no caso, a água ela não vai cair no edifício, né? Então, ela vai andar em volta do edifício, né? Como se fosse uma obstrução ao escoamento, né? E essa água que cai no telhado, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais simples, ela é carregada pela calha e ela pode ser largada num grid específico, né? Vamos supor, no canto noroeste de um edifício, né? Isso aí pode estar ligado a um sistema de drenagem. Então, o FloatD é capaz de entender isso também. Também as redes de drenagem pluvial, né, o sistema de drenagem, como eu falei anteriormente, ele é baseado no SWIM. Então, todos os elementos que existem no SWIM, como junctions, nodes, links, storage units, tudo isso é representado hoje no Flow2D e mais. O que que eu falo com e mais, né? O Flow2D hoje, ele tem a transferência, vamos dizer assim, de água do sistema de drenagem para o 2D e vice-versa, né? Então, no caso, tem o sistema, a parte 2D vai ser calculada, e se tem um inlet ali, se tem um bueiro, vai entrar para o sistema de drenagem, e esses dois modelos vão interagir naquele passo de tempo, produzindo resultados muito bons. Seguindo adiante também, a questão do rompimento de barragens e diques, né? Eu vou falar um pouco meio junto aqui, o rompimento de barragens e diques junto com bermas e muros, né? Então, basicamente, o Flow2D, ele consegue fazer o famoso dam break, né? Consegue romper barragens e fazer a propagação do escoamento após o rompimento da barragem, tanto para rejeitos, né, lama, ou também para água, ou para as duas fases, né? E também diques, né? Consegue simular diques e o próprio rompimento de diques e muros, que eles funcionam basicamente da mesma forma. Vamos supor, a gente tem um muro e está inundando de um lado desse dique, desse muro. Quando o nível da água chega a determinado valor, esse muro pode vir a romper e aí vai causar como se fosse um mini rompimento de barragem dentro do sistema, né? E nesse meio tempo que o dique está funcionando, ele vai direcionar o escoamento, né, como se fosse uma obstrução, né? O transporte de sedimentos, como eu já falei, né? Então, tem um módulo de transporte de sedimentos, onde a gente consegue descobrir onde vai ter um depósito de sedimento, onde vai ter um scour. Isso funciona tanto para o Mudflow quanto para as duas fases, né? Então, falando um pouquinho também de estruturas hidráulicas, ele resolve pontes, bueiros, vertedouros também, todas as estruturas hidráulicas são parte do Flow2D. A elevação da maré também causada por furacões ou por elevação do nível do mar também é uma condição de contorno muito relevante em situações costeiras e é perfeitamente simulada pelo Flow2D. Então aqui algumas imagens, né? Chega um pouco de texto, vamos falar um pouquinho de imagens aqui, né? Então aqui à esquerda superior, vocês podem ver um alagamento que aconteceu, acredito que foi nos Estados Unidos. Então vocês podem ver que a gente tem aqui um estacionamento, as casas, elas têm muros, cada casa tem um telhado, né? Obviamente, as ruas estão alagadas, né? E como é que o Float representa tudo isso, né? Então aqui é um modelo. Eu vou mostrar, se der tempo, eu vou mostrar esse modelo no final da apresentação, mas porque eu já retirei algumas coisas dele aqui para facilitar um pouco a visualização, né? Mas basicamente, cada casa ou cada estrutura, né, vamos dizer assim, um, um shopping center, alguma coisa, é definida aqui e isso bloqueia o escoamento, né? Então a gente também tem aqui alguns muros, né, que, por exemplo, a água vai escoar de um lado e do outro, né? Aqui vai ter vai estar de certa forma bloqueada, né? Então, bem interessante. E pode ser, como eu falei anteriormente, adicionada a situação de um rompimento desses muros, né? Então, interessante. E aqui também a gente pode ver um canal, né, sendo utilizado por esse modelo, mas isso aqui é uma estrutura hidráulica, meio dificilzinho de ver aqui, mas é uma ponte, acredito eu, ou um bueiro. E aqui a gente tem as cross-sections, né? Cada grid aqui tem uma cross-section, né? Isso aqui, claro, tu não tem que colocar todas, né? Tu coloca algumas e o modelo vai interpolar, sendo ela retangular, sendo ela trapezoidal ou até mesmo sendo ela natural, né?
Então, aqui embaixo, algumas variáveis espaciais, né, que eu falei. Às vezes é muito interessante como a chuva se comporta dentro de uma bacia, principalmente para grandes projetos, né? A chuva ela pode ser muito mais intensa numa determinada bacia do que em outra, né? Determinada porção da bacia do que em outra. Então, no caso aqui, é um Next-RED, se eu não estou enganado, onde a gente tem uma precipitação muito mais intensa nessa parte da bacia aqui, com em torno de 100 a 120 milímetros, e aqui já não chove mais tanto, né? Então, o Flow2D consegue captar essa variação espacial da chuva quando está sendo construído um modelo, ou até mesmo cenários de chuvas reais, né, podem ser elaborados para o modelo, né. Então, aqui também um pouquinho da questão dos telhados, né, que conforme chove, então o escoamento pode ser direcionado para uma calha e isso pode vir a cair num grid específico aqui, né. Então, o Float também entende essa questão do escoamento em telhados, né. Ah, mais quatro imagens aqui para vocês darem uma olhada. Então aqui eu adoro essa imagem aqui na parte superior, porque ela demonstra a diferença que a gente tem de um escoamento de lama, de mudflow, comparado a um escoamento de água, né? Então, isso aqui, se eu não estou enganado, é só um inflow aqui e aqui, né? Dos dois lados. E é o mesmo valor. Interessante é que quando a gente tem uma concentração de sedimento muito mais elevada, a lama não chega tão longe quanto chegaria a água, né? Então, aqui é a simulação de água, aqui é uma simulação de lama, né? Então, para vocês verem que a diferença é bem significativa, né? E importa muito. Então, aqui na parte de baixo, botei uma fotinho pequena aqui também, só para deixar mais claro, né? Que às vezes o sistema de drenagem, quando a gente olha muito de longe, fica meio apertado, mas aqui fica mais fácil de ver. Então, a gente tem sistema de drenagem pluvial aqui, vocês podem ver as bocas de lobo, né? Os condutos, a direção do escoamento, e está sendo jogado nesse canal aqui, né? Então, no caso, os símbolos aqui azuis, eles são onde a água está entrando no sistema de drenagem, e o símbolo verde aqui onde é que ela está saindo, né? Então, aqui no caso, o sistema está jogando dentro de um canal, né? Simulado pelo Flow2D. E aqui, por fim, mais esse exemplozinho para terminar algumas das aplicações. Esse é um caso de tsunami. Se eu não estou enganado, a onda foi de 30 pés, né? E isso aí foi o que causou, né, esse tsunami nessa região aqui. Tá, vamos seguir adiante. Sobre a entrada, gerenciamento e saída de dados, né? Para os usuários mais antigos, era utilizado o GDS, né, o GDS. Hoje ele está descontinuado, né? E a gente está trabalhando somente com o QGIS e os plugins da Flow2D, né? Por que isso? Porque o QGIS é um software já muito aí ah, conhecido por todo mundo, muitos engenheiros sabem usar, não é nada assim muito assustador de aprender a usar. Ele recebe uma grande variedade de dados, né? LiDAR, DEM, ponto, shape, polígono, mesh, diversos tipos de dado que a gente recebe, e todos esses dados, podem ser convertidos para um dado de entrada do Flow2D. Então, nosso principal plugin hoje é o Flow2D Plugin. Ele é responsável pela entrada, gerenciamento e saída dos dados, né? Então, no caso, eu tenho lá um modelo numérico do terreno, uso no plugin ali, ele vai gerenciar, vai adaptar esse dado ao Flow2D, vai ler esse dado e vai colocar no grid elevação, por exemplo, pode ser um dado de Manning, vai ler ali o field, né, e vai jogar isso no grid, vai fazer alguns cálculos também para infiltração, ele faz todo o cálculo de Horton, Green and Empt, SS, tudo o plugin faz, né, todo esse preparo dos dados, né. Também o gerenciamento, né? A gente consegue guardar todos esses dados dentro de uma GeoPacket. Eu vou falar isso mais no final. E quando está tudo pronto, ele exporta e roda o Flow2D, né? Então, a partir do momento que o Flow2D roda, ele realiza a simulação, a gente tem outros dois plugins que são utilizados para visualização de resultados, né? O primeiro que saiu agora, eu acredito que foi em outubro ou setembro do ano passado, já está disponível, já está no repositório. Ele serve para visualização de resultados e plotagem. O float dele gera inúmeros resultados
não só profundidade, velocidade, vazão, gera pressão estática, gera concentração de sedimento, gera muito resultado, né? Então, o MapCrafter veio como uma ferramenta para visualizar e também plotar esses resultados de uma forma mais sistemática, né? E por fim, a gente tem um rasterizer, né? Que ele seria um plugin de visualização rápida, né? Então, fiz a simulação ali, quero ver como é que tá os resultados. Abro o rasterizer, vai rasterizar os resultados, plotar no QGIS, e tu ainda pode usar ele para comparar uma simulação de outra, né? Vou mostrar para vocês cada um agora um pouquinho mais de detalhe, né? Eu não vou conseguir entrar muito a fundo aqui, porque teria que ser feito um webinar sobre cada um desses plugins, né? Então, para os usuários mais antigos também, vocês estão vendo um monte de diferença agora, que essa versão que eu estou mostrando é a versão 1.0. Essa versão vai ser lançada no próximo mês. Então, bastante diferença, né? Então, a gente tem uma toolbar nova aqui, né? Onde a gente consegue acessar diversos... importar do Swim, importar do Hackras, conseguimos fazer alguns imports de dados, conseguimos configurar a simulação, pegar algumas informações do grid, tudo é utilizado nessa toolbar aqui, né? Então aqui também é uma diferença grande que vocês devem estar vendo, que agora a gente reorganizou as layers e também a gente escondeu algumas layers que são para usuários mais avançados. Tudo isso continua tendo acesso livre, só está escondido. A gente vai mostrar no futuro para vocês. Então, elas são separadas agora por grupos, né? Condições de contorno, canais, áreas, storm drain. Aqui são as layers do usuário, aqui são as layers que são esquematizadas e que vão ser usadas no Flow2D, né? E também é importante ressaltar que, como é o QGIS, eu consigo utilizar qualquer ferramenta do QGIS para trabalhar com os meus dados, né? Eu utilizo muito o DM Downloader, utilizo muito o Profile Tool, diversas ferramentas, pode usar tranquilo que não tem nenhum problema. Aqui à direita, né, a gente tem os nossos editores, né? Como vocês também podem ver, o editor aqui, The Boundary Conditions, foi totalmente repaginado, né? Agora a gente separou o Inflow e Outflow. Conforme a gente pode selecionar qualquer tipo de dado de tempo, profundidade ou qualquer vazão no tempo, qualquer dado que aparece aqui nos editores, conforme tu seleciona, ele pode vir aqui para baixo para te conseguir ver direto o dado que tu está colocando no teu modelo, né? E também de uma forma tabular aqui. Então, isso aqui funciona para condições de contorno, condição inicial, para tudo funciona, né? E também, conforme tu está selecionando, ele vai marcar em vermelho aqui no mapa o que que tu está olhando, né? Então, se tu olhar nesse modelo aqui que está um pouquinho mais complexo, né? Porque ele já tem o sistema de drenagem, ele está sendo adicionado essa vazão aqui nessa região aqui, né? Então, fica bem tudo numa área só, né? Para a gente ver. Passando então aqui para o MapCrafter. O MapCrafter ele tem a sua documentação tá aqui no GitHub, no Wiki, né? Então, basicamente, digita lá no Google MapCrafter Flow2D, tu vai ter acesso à documentação e tu vai ver tudo que ele é capaz de fazer, né? Mas então aqui eu tenho tô mostrando para vocês o layout, né, do MapCrafter. Então, vocês podem ver que a gente tem diversos plots que a gente consegue fazer, né? No caso, profundidade máxima, velocidade máxima, ahn, a concentração de sedimento, mapas de risco. São inúmeros mapas que podem ser feitos aqui pelo MapCraft, tudo conforme a simulação que foi realizada, né? Então, no caso, eu não posso plotar um mapa de two-phase se eu fiz uma simulação de sedimento, né? Isso tudo ele reconhece e acaba bloqueando para o usuário, né? Ele também tem esse float de layouts que é muito interessante, que basicamente tu vai adicionar o título, a descrição do teu projeto, o tipo de folha que tu quer imprimir, e ele já vai abrir o gerenciador ali de plotagem do QGIS pronto para você, com escala, com título, com tudo. Só não vai ter a legenda, né? Que a legenda varia muito de projeto para projeto, né? Mas basicamente já é um bom ponto de início, né? Então aqui eu trouxe dois mapas que são gerados direto do MapCrafter, né? Como eu falei, é um raster com o grid, né? Então, qualquer pós-processamento que o usuário desejar fazer pode ser feito, né? Também tem um gráfico da velocidade vezes profundidade, que é um gráfico muito interessante, que não é basicamente tu multiplicar a velocidade máxima
pela profundidade. Não, tem que ser a velocidade máxima vezes a profundidade máxima. E isso pode acontecer em dois intervalos de tempos diferentes, né? Então é um mapa bem interessante, muito utilizado para mapa de risco, né? E por fim aqui, a gente tem o Rasterizer, né? Que ele é rápido, né? Tu seleciona ali o resultado que tu quer, todos que são ASCII ele recebe. Já seleciona a projeção, bota o nome, o diretório e o estilo. Tem alguns estilos pré-definidos, como Depth, Velocity, Flow e Time, eu acho que ele tem definido. Mas também, o usuário é uma layer comum, né? Como qualquer layer no QGIS, e ela pode ser editada conforme o usuário desejar, né? Mas uma das ferramentas mais importantes do Rasterizer é a ferramenta de comparação, né? Que eu fiz uma comparação só para fins de demonstração, mas basicamente, vamos supor que você está simulando uma chuva para um tempo de retorno de 10 anos e tu quer comparar essa chuva com uma para de 20 anos de tempo de retorno. Basicamente, tu pega a profundidade das duas, né? Gera os dois rasters e compara, né? Então, dependendo qual tu pega primeiro, vai ser a diferença maior ou menor, né? Então, ferramenta rápida de comparação. Então, mudando agora para as aplicações, estamos bem de tempo aqui. Eu vou falar um pouquinho de modelagem costeira, né? E quais são os pontos chaves e como é que foi feita essa modelagem aqui, que se eu não estou enganado, foi feito em Naples, na Flórida, né? Então vamos começar falando um pouquinho dessa imagem aqui. Se vocês olharem, isso aqui foi feito para o subdomínio 2. Eu vou mostrar todos os subdomínios em um segundo para vocês. Com uma chuva de projeto de 100 anos, considerando uma elevação, né, do nível do mar, um sea level rise, em 2060, com uma predição média, não vamos dizer assim, né? Então, esse é o resultado obtido, né? Vocês podem ver que a gente tem um grande alague aqui na parte urbana, né? Principalmente mais perto da costa. O aeroporto, as pistas não foram alagadas, o que é bom, né? Mas, assim, é bastante inundação aqui na área, né? Então, para a gente conseguir fazer uma modelagem boa em regiões costeiras, a gente precisa utilizar o fluxo 2D, né? Não confinado. E também essa região aqui costeira, especificamente essa aqui na Flórida aqui, existem diversos canais com diversas geometrias, né? Isso também tem que ser adicionado ao modelo, né? Esse aqui também contou com uma precipitação com variação temporal e espacial, NextRed Data. Também dados de infiltrações de infiltração foram utilizados, né? Esses dados eu vou mostrar em um segundo para vocês. E também, como eu falei, né, a gente teve a variação do nível do oceano, considerando a maré, e também a elevação do nível dos oceanos num cenário de mudanças climáticas, né? Ah, seguindo ainda os pontos chaves, né? Como é uma zona urbana, então as edificações, o escoamento nas rodovias, tudo isso tem um papel muito importante em como o escoamento se comporta, né? Além disso, outras estruturas que são muito comuns em zonas urbanas, como diques, muros de contenção e aterros, também são capazes de obstruir ou direcionar o fluxo para um lado ou para o outro, né? Estruturas hidráulicas, como pontes, bueiros, etc. O sistema de drenagem, né, que é o que vocês estão vendo aqui, né, nesse subdomínio, né? Então, é um sistema de drenagem bem grande. Eu vou dar uma explicada um pouquinho em quantas milhas de sistema tem nessa região. E também, por fim, o impacto da água subterrânea, né? Então, esse modelo Float UD costeiro na zona urbana aqui na Flórida, ele, ele tem esses quatro subdomínios, né? Esses dois aqui são bem urbanizados, esse aqui mais ou menos, esse aqui é um subdomínio mais natural, né? Então, esses subdomínios variam a área em milhas quadradas, de 33 milhas quadradas até aproximadamente 80 milhas quadradas, né? E como vocês podem ver, o tamanho do grid também variou, né? De 25 pés até 50 pés. E que significa que na zona urbana a gente precisa de um detalhamento um pouco maior do que numa zona natural, como aqui embaixo, né? Então a gente pode dar uma ajustada no tamanho do grid, né? E o número de elementos que foram calculados variou de 700 mil até 2 milhões e meio de elementos, né? Para o terceiro aqui foi o que mais teve elementos, né? Então esse, como eu já tinha dito, né? Esse modelo é bem detalhado, precipitação, next red infiltração, a rugosidade
o Manning, né, no caso, foi calculado baseado no uso do solo. Foram considerados os cenários de maré de tempestade, condições de tempestade de maré, elevação do nível do mar, afluências da bacia montante e outras condições de contornos também foram adicionados a esse modelo. 76.712 edifícios foram considerados, diversos diques, bacias de detenção e lagos, 707 estruturas hidráulicas, bueiros e pontes, 503 sistemas de drenagem pluvial com mais de 6.500 entradas e 5 canais principais, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos dados que foram utilizados. Aqui à esquerda a gente tem uso de ocupação do solo, né? Então, esses dados vocês podem obter por alguma agência governamental ou até mesmo usar algum tipo de classificação supervisionada, automática, inteligência artificial, alguma coisa assim, para obter o uso e ocupação do solo. Classificação do solo vocês podem medir em campo, pode também obter por algum tipo de agência governamental, né? E por fim também os valores de Manning, né, que foram utilizados aqui nesse modelo, né? Agora olhando mais dentro da parte urbana, né, que é basicamente aquela figura que eu mostrei anteriormente era do aeroporto, né? Então aqui como é que vocês podem ver, né, como os edifícios eles são um ponto-chave mesmo no em como o escoamento vai acontecer, né? Então aqui também a gente tem os canais, né, etc, mostrando a importância dos edifícios numa modelagem 2D, né? Aqui também mostrando um pouco das estruturas hidráulicas, né? Não vou saber dizer para vocês o que que é cada uma exatamente aqui agora, mas o que é importante vocês entenderem é que essas estruturas hidráulicas, elas podem acontecer de um canal para um canal, de um canal para planície de inundação, né? Então, no caso, tem um canal, o final dela descarrega numa planície de inundação. Ou de uma planície de inundação para um canal, então isso aí pode ocorrer de diversas formas, né? Então, aqui provavelmente é só um bueiro, uma ponte aqui, então todas as estruturas hidráulicas foram adicionadas a este modelo, né? Aqui também falando um pouquinho dos canais, né? Então a gente pode ver um canal aqui de todos eles acredito que foram feitos de forma trapezoidal, né? Com os dados mostrando aqui, né? Então interação também, quantidade de água que esses canais são capazes de carregar, né? Influencia diretamente no escoamento, né, da inundação, né, e também a água pode entrar no canal, a água pode sair do canal, né, então existe essa comunicação. E agora falando um pouquinho mais do sistema de drenagem, né, vocês podem ver aqui que essa parte da bacia, que é esse subdomínio 2 tem um sistema de drenagem bem complexo, né. Então, assim, o comprimento total desse sistema de drenagem, que eu acho extremamente interessante, é que ele tem 161 milhas, bem grande, né. E no subdomínio 1, vamos falar um pouquinho do 1 aqui mais em detalhes, né? Mas a gente tem 221 redes de drenagem aqui, né? Que foram contabilizadas no modelo. 2.261 inlets, né? Onde é que a água entra, ela interage com a parte 2D do modelo. O 2.314 condutos, 420 manholes, 29 junctions e 221 outfalls. Um ponto interessante também para ressaltar é que o Flow2D consegue ver quando um manhole falhou, né? Quando teve o blow-off de um manhole, né? Então, ponto bem importante aí da modelagem do Flow 2D. Então, uma imagenzinha assim também, mais uma para vocês verem, né? Como que o modelo consegue captar muito bem o escoamento, né? Isso aqui são canais dentro da cidade. O escoamento, ele é, de certa forma, mais confinado às rodovias, né? Mas a gente consegue ver um certo escoamento no quintal das casas, a gente consegue ver aqui nesse canalzão aqui que tem água passando por debaixo da ponte, então é um modelo bem interessante, a gente consegue ver a água sendo armazenada, né, nas lagoas de detenção e retenção, então é um modelo bem fidedigno, né? Mas o que que é o modelo fidedigno, né? O modelo fidedigno é um modelo que foi calibrado e que ele representa o que acontece, né? Então, do nada adianta a gente pegar e fazer um modelo se a gente não tem certeza que ele está representando a realidade, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui é o caso do Hurricane Ian, né? O furacão Ian, lá em 2022, se eu não estou enganado. Com duas estações aqui, né? A gente pode ver que a estação previu 8,88 pés e o flow to de 9,03, então
Isso aqui é em pés, isso aqui então é menos de 10 centímetros de erro, acredito eu. Aqui a gente tem a outra estação também, que foi previsto 8,79 pés e o Float-D previu 8,77, então precisão muito boa nesse modelo calibrado, né? Então aqui também a gente tem as marcas de água máximas, né, previstas e as observadas também, muito próximo aqui, né? Então só mostrando que esse modelo de fato prevê muito bem como é que esse sistema aí costeiro se comporta. Então, a gente tem tempo ainda, vou mostrar então o caso do seu rompimento de barragem de água na Flórida. Então, basicamente, eles tinham esse reservatório 1 aqui, né, chamado The Old Reservoir, reservatório velho. Eles queriam implementar esse reservatório 1 aqui, que é um reservatório maior, né, The New Reservoir. Então, basicamente, só mostrando assim, de uma forma bem rápida para vocês, o rompimento dessa barragem, né, que seria uma barragem de água, né, para a população. Caso esse rompimento aconteça ao norte, essa seria a mancha, né, de inundação, mais aqui a região norte, né? Vocês podem ver que não interfere tanto nessa zona urbana aqui. E caso o rompimento aconteça ao sul, essa mancha é obtida, né? E vocês podem ver que daí sim a gente tem um certo dano causado à cidade aqui, né? A parte mais norte da cidade, né? Então aqui outros dois mapas também. Esse mapa da esquerda ele é muito interessante, né? Ele é um mapa de tempo para um pé. O que que isso significa? Isso significa o tempo que leva após o rompimento para a água chegar a um pé. Então, basicamente, seria o tempo que a água leva para chegar a 30 centímetros, mais ou menos, né? E por que eu acho isso muito importante? Porque isso pode ser usado para áreas de risco, né? Então, no caso, eu até acredito, posso estar enganado, mas até acredito que aqui no Brasil a lei é para áreas de autossalvamento, né? O tempo até a água chegar a tempo que a água chega em 1 hora, né? Se eu não estou enganado, essa é a legislação brasileira, mas posso estar enganado. Então, esses resultados de tempo é muito interessante a gente ter, né? E aqui à direita vocês podem ver um mapa de áreas de risco, né? Então, isso aqui é um hazard map. Ah, o Mapcraft ele está gerando hoje 3 tipos de hazard maps, se eu não estou enganado, de 3 agências. Ah, então depende o que ele considera. A maioria considera a velocidade vezes a profundidade, né? Que é o produto da velocidade vezes a profundidade, que é o mais danoso e pode causar maior dano social, econômico e material, né? Então, no caso mais amarelo aqui, a gente tem um risco baixo. O laranja, a gente já tem um risco médio, e o vermelho a gente tem um risco elevado, né? Como vocês podem ver, essa aqui é a simulação com rompimento para o norte, né? Então, tá, terminando essa parte aqui. Então, qual é que são os recursos ah, que vêm junto com o Float2D, né? Então, primeiro de tudo que é a documentação, tanto do software, quanto dos plugins, quanto do modelo. Ele é muito bem documentado e os seus tutoriais. Eu até vou minimizar aqui e vou abrir para vocês verem. Ah, todos esses manuais vêm junto com o Float2D. Vou abrir primeiro o mais importante, na minha opinião, que é o Data Input Manual. Esse manual, ele representa, ele mostra todas as variáveis ah, que são utilizadas pelo Float2D. No caso, eu vou abrir uma aqui, vou abrir uma um pouquinho mais complexa, Hydraulic Structure. Então, no caso, mostra todas as variáveis, né, e como é a descrição dela, o seu range, né, o seu intervalo que ela é usado, né. Então, tudo mostra com excelente descrição aqui e ao fim também desse arquivo, né? Pode ver que tem bastante variáveis, né? Também tem uns comentários de instrução, né? Para como utilizar da melhor forma, o que que significa bem, quando uma dessas variáveis interage com a outra, né? Então, esse seria o Data Input Manual. Para aqueles também que gostam um pouco mais da parte mais técnica, a gente tem a Reference Manual, então aqui tem em detalhes, né, como é que funcionam os processos aqui, a gente também tem como é que funciona o algoritmo, as equações, tudo está bem descrito nesse manual aqui do Reference Manual. Além disso, a gente tem guidelines para
muros, diques, etc. Tem tudo aqui bem descrito, né? Como é que funciona, quais as equações, tudo vem junto com o pacote, né? Então a gente também vem aqui a parte do two-phase, né? Também tem em detalhes como é que funciona, como é que é feito, muito bem documentado, tá? Além, como vocês já estão vendo hoje aqui, né? A gente tem os webinars grátis, né? Então a gente a princípio, 2 semanas mais ou menos, vai ter webinar grátis em inglês e português. Em português, a gente tem essa série de 3 webinars, né? Provavelmente eu vou acabar expandindo. Se vocês querem também entrar em algum tópico especial, posso fazer um webinar especializado para aquele tópico, se for desejo de vocês. Vem junto também alguns projetos de exemplo, né? O Flow2D Plugin, o MapCrafter, o Rasterizer, o GDS, então ele está descontinuado, né? Mas caso for solicitado, podemos enviar. Alguns outros pré e pós-processadores, algumas apresentações de PowerPoint, suporte técnico, e-mail, telefone, algum tipo de meeting, né? 24 horas por semana. E também podemos dar revisão, supervisão técnica de projeto e consultoria, né? E o que que vem por aí nos próximos meses, né? Então, agora ao final de junho, para quem já é usuário, vai ser lançado a versão 1.0, né? Essa versão, ela quando muda do primeiro número ali, geralmente vem bastante mudanças, né? Então, não vou colocar todas as mudanças aqui, mas eu estou colocando as que eu acho que são mais relevantes ou impactantes, né? Então, a gente continua, claro, com salvando os arquivos em .dat, né? Continua com esse salvamento de arquivos, tudo normal, vai funcionar da mesma forma, mas também vamos ter os arquivos salvos em HDF5, né? Que no caso seria um arquivo contendo todos os dados, né? Isso resulta numa maior portabilidade, né, dos dados de entrada e também dos dados de saída, e uma compressibilidade sem perder informação, né? Então a gente às vezes tem um projeto ali que está em torno de 1 GB, conseguimos baixar para 250, 200 mega, dependendo do número de dados que contém, né? Então, bem interessante isso. A gente também deu umas melhorias na GeoPackage, onde antigamente a gente mandava GeoPackage e o projeto QGIS, né, em 2 arquivos separados. Hoje eles vão junto, tudo dentro da GeoPackage, então é só um arquivo. E também a possibilidade de salvar os arquivos raster, shapes, tabelas, tudo em um só arquivo que é GeoPackage. Então isso também facilita a portabilidade do projeto. E quando eu falo portabilidade, eu me refiro a mandar o projeto para o suporte técnico, a mandar o projeto para a agência reguladora, a mandar o projeto para alguém revisar. Então, melhoras na portabilidade são significativas, né? Então, algum de vocês também já devem ter visto que teve melhoras nos editores ali, alguns editores foram repaginados, as layers também ali agora estão em grupos, estão mais organizadas, né? E também vários bugs que foram corrigidos, né, dentro do plugin. O próximo webinar, ele é no dia 6 de junho, né? Mesmo horário. Eu vou falar um pouco sobre a hidrologia do Flow2D e a precipitação máxima provável. E vou fazer utilizando dados de chuva da ANA, né? Utilizando o plugin ANA Downloader. Ah, eu vou fazer um projetinho ali para você, vai ser bem legal. Então, a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu vou querer mostrar para vocês um projeto aberto rapidinho. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer ali no chat. Então, só vou abrir aqui um projeto. Essa é a versão 1.0, né? Então, para quem é familiar com o QGIS, deve conhecer aqui todas as funcionalidades do QGIS. Não vou entrar nessa questão. E aqui são os nossos editores, né? Podem ver, tem muitos editores aqui. Eu vou basicamente, bem complicado aqui de ver, né? Porque tô com infiltração, tô com storm drain, tô com edificações, tô com estruturas hidráulicas, tô com muita coisa à mostra aqui. Então eu vou simplesmente só desselecionar aqui a infiltração. Então vocês podem ver aqui, né, como é que ele representa as edificações. Eu posso até trocar aqui, por exemplo, as áreas, ó, eu posso tirar. Deixa eu tirar as schematics. Então aqui como é que ela marca os edifícios, ó. Então tudo fica à mostra aqui, né? Eu quero mostrar essa ferramenta que a gente adicionou esses tempos. Então, basicamente, eu tenho que só apontar para onde estão os resultados, né? Então, aqui foi onde é que estão os resultados da simulação. Eu vou.
plotar alguns resultados que vocês veem que a gente consegue ver na hora, né? Então, basicamente, rodei uma simulação antes do webinar, é claro. Os resultados estão naquela pasta que eu acabei de selecionar. Então, eu posso vir aqui e vamos começar vendo o resultado de Storm Drain, por exemplo, do nó. Esse nó aqui, no caso dessa junction, eu venho e eu consigo ver, no caso aqui, o inflow, flooding não tem, profundidade, o quanto ele vai para o sistema de drenagem, consigo ver esses resultados. Eu posso olhar também dentro de um canal, posso clicar aqui e ver a cross-section, então eu consigo ver a vazão nessa que passou nessa cross-section, número de fluid, consigo ver energia, shear stress, consigo ver diversos resultados diretamente aqui do plugin, né? Então, o que que mais eu posso olhar aqui? Vamos olhar mais um para mostrar para vocês. Aqui tem uma estrutura hidráulica. Posso mostrar a estrutura hidráulica aqui também, vai me dar a vazão nessa estrutura hidráulica aqui, né? Então, como vocês viram, dá para utilizar qualquer tipo de ferramenta aqui do QGIS. Posso simplesmente editar aqui. Vamos pegar uma só para mostrar bem rapidinho para vocês. Por exemplo, esse prédio aqui, né? Então, no caso, eu basicamente pego aqui Building Areas, seleciono, não, Blocked Areas, aqui e consigo trocar, ó, aumentar, diminuir. Então, utilizo todas as ferramentas do QGIS aqui, né? Então, também consigo utilizar, claro, existem algumas ah, fields que não podem ser trocados, né, para eu conseguir fazer o gerenciamento dos dados, mas também consigo calcular algumas áreas, algumas, sei lá, perímetros, qualquer coisa que vocês estejam interessados em calcular, vocês conseguem obter, né, junto do plugin aqui, né? Então, já que ainda tem mais alguns minutinhos, só vou mostrar os editores, né? Então, aqui, o grid, a gente consegue pegar raster, ponto, lidar, os mannings, várias manning de um raster, a gente consegue fazer um pré-processamento, né? Esse pré-processamento, ele é feito para retirar algumas barragens de rejeito. A gente também tem aqui cross-section para criar o canal. Temos condições de contorno. Se vocês forem ver, por exemplo, condição de contorno de saída, a gente tem diversos, 10 tipos de condição de contorno. Aqui, o condição inicial, a gente consegue fazer reservatório, pilhas de rejeitos. Aqui com a chuva, né, a gente consegue fazer a direção de onde a tormenta, né, a tempestade está se movendo. Chuva em tempo real. Infiltração também aqui, vocês conseguem ver que a gente tem Greenamt, SES, Horton, então tudo isso vem junto com o plugin, né? Então, isso tudo prepara os dados e aí ele é exportado e rodado no Flow2D. Então, com isso, com essa demonstração aqui, eu termino a minha apresentação. Caso vocês tenham perguntas, ficarei feliz em respondê-las.